Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver ou me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for,
Vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Tem que me adaptar aqui com o microfone na mão, tinha perdido essa habilidade. Dando continuidade à série Ide, Pregai, Ide fazer discípulos. Nós, inclusive, estamos chegando ao final dessa série e achei por bem trazer esse assunto à igreja. O tema da pregação de hoje é motivos para evangelizar. Motivos bíblicos, evidentemente. E nós temos aqui dois motivos. Primeiro, agradar a Deus. Deve ser a primeira motivação. E interesse real pelas pessoas. Devem fundamentar a prática de evangelização. Todas as nossas ações devem estar pautadas na palavra de Deus. Não só as ações, mas também as nossas motivações. Ações e motivações devem estar em conformidade com a palavra de Deus revelada. Portanto, a evangelização também. E nós poderíamos dar exemplos negativos de motivações distorcidas. Eu quero dar apenas um pessoal. Na minha juventude, ainda era diácono, não era nem seminarista, eu me aplicava à evangelização. Nós inauguramos o trabalho aqui no começo e nós íamos de casa em casa, entregávamos folhetos, fazíamos diversas práticas, tínhamos diversas práticas. Me aplicava. Mas, à época, eu percebi que minha preocupação principal era estabelecer uma igreja local como um fim em si mesma. Eu não tinha muito interesse pelas pessoas. Mas é claro que isto só ficou claro através da experiência da leitura da palavra de Deus. O que eu queria era estabelecimento de uma igreja presbiteriana o mais rápido possível, mas não tinha o interesse real pelas pessoas ou tinha pouco interesse. Então veja que era uma prática correta, mas com a motivação distorcida. Então nós e vocês também podem incorrer neste erro quanto à evangelização. E graças a Deus, porque pela palavra e pelo Espírito, as nossas motivações também podem ser não apenas reveladas, como avaliadas e modificadas. O propósito da mensagem de hoje é encorajá-los à correta motivação para a evangelização. E evangelizar implica em agradar a Deus acima de tudo. Nós veremos nesta passagem a preocupação de Paulo
em agradar a Deus acima dos homens, sem esquecer do interesse real pelas pessoas. Quando nós nos dispomos à evangelização e discipulado, você deve ter e considerar que há um custo pessoal envolvido. Foi assim que o nosso Senhor fez, assim que o apóstolo Paulo e os apóstolos agiram. Eu quero começar com vocês a explicação dessa passagem a partir do final. Leia comigo, capítulo 2, versos 10 a 12, que é a conclusão do argumento. E, sendo a conclusão do argumento, nós também temos o propósito pelo qual Paulo escreve esse trecho da carta. Leiamos. Temos de contexto, entendendo o propósito. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Então, o ensino da passagem, no capítulo 2, do 1 a 12, é demonstrar que as motivações para pregar em Tessalônica eram corretas. As suas motivações e conduta comprovam não só a integridade, como também a mensagem, a integridade do seu ministério, como a integridade da mensagem. Provavelmente, fazendo uma reconstrução histórica, o apóstolo Paulo estava sendo acusado quanto às suas motivações para estabelecer a igreja em Tessalônica e para pregar o evangelho lá. Essas acusações, creio eu, não eram oriundas dos membros da igreja, mas daqueles judeus perversos, ciumentos, que perceberam que a igreja floresceu ali. Então havia um boato entre os de fora que queriam destruir a igreja, de que o apóstolo Paulo não era um homem honesto e que as suas motivações não eram legítimas. No entanto, na passagem que nós temos aqui, Paulo demonstra que sempre procurou agradar a Deus. Amorosamente sacrificou em favor dos crentes na obra da evangelização. Ainda para nós compreendermos o nosso assunto, motivos para evangelizar, agradar a Deus, interesse real pelas pessoas, devemos nos lembrar do que aconteceu na plantação dessa igreja. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou por Filipos, onde ele foi preso injustamente, açoitado, depois de expulsar o demônio daquela adivinhadora e desfazer a esperança de lucro daqueles que a escravizavam. Foi preso injustamente, passou a noite na prisão, sendo cidadão romano, sofreu na carne por causa do evangelho. Paulo esteve ali na segunda viagem e, deixando em Filipos, foi para Tessalônica. Tessalônica, provavelmente, ele ficou de 1 a 3 meses. E nesse ínterim de 1 a 3 meses, nós lemos que um grupo se converteu a Jesus. A igreja foi fundada. Ao passo que muitos judeus rejeitaram a Jesus. E por causa dessa influência positiva do evangelho, esses judeus armaram uma sedição e atacaram a casa de um cristão, chamado Jason. Então perceba o contexto de perseguição em Filipos, perseguição em Tessalônica, e ali na casa de Jason, que provavelmente hospedava Silas, hospedava Timóteo, hospedava Paulo, entraram com a turba a fim de, quem sabe,
atentar contra a vida de Paulo? Não sabemos. Alguns entendem que o próprio Paulo, que os crentes disseram para Paulo se retirar da cidade. Outros que o mesmo Paulo decidiu retirar-se, não sabemos. Mas o fato é que depois dessa sedição, dessa ameaça à integridade física de Paulo, ele sai da cidade, ficando de 1 a 3 meses. E é nesse ínterim, e é por esse motivo, que estes judeus, eu entendo que sejam os de fora, começam a denegrir a sua imagem e sua reputação, dizendo que as motivações de Paulo não eram tão nobres quanto eles imaginavam. A pergunta era esta: por que Paulo saiu justamente durante a perseguição? Será que ele não era mais um pregador, tal como os pagãos ou os filósofos, sofistas e cínicos? Havia no contexto pregadores, peregrinos, que, de fato, usavam a religião para obter recursos, não só financeiros como sexuais. Dentre a escola dos filósofos, havia um grupo chamado sofistas, que também eram chamados dos primeiros professores pagos. Eram homens eloquentes que utilizavam de um recurso do discurso chamado retórica, e o fim deles era entreter, e no final das contas o objetivo era obter favores sexuais e também dinheiro. A pergunta então que se levanta contra o apóstolo Paulo por parte desses opositores é: será que Paulo não é como estes, com uma motivação distorcida do propósito do qual ele anuncia? E é nesse ínterim que Paulo responde no capítulo 2. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o evangelho de Deus em meio a muita luta. E a defesa que ele faz de si mesmo. Pois nossa exortação, a palavra exortação aqui é pregação, encorajamento, não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Então, o apóstolo rebate aquelas acusações, e eu também quero aqui falar do contexto. Paulo funda a igreja de Tessalônica, e agora ele escreve de outra cidade, em Atenas. Tessalônica fica mais acima, na Macedônia. Paulo está em Corinto, Atenas, né, na região da Grécia. Dali ele escreve para a igreja, e quem é o mensageiro? Quem leva a carta? Timóteo. Timóteo vai até lá, porque Paulo não conseguiu ir. Ele traz as notícias, fala: Paulo, eles estão desenvolvendo o evangelho, eles estão crescendo, eles têm algumas dúvidas quanto à escatologia, o que vai acontecer nos últimos dias, tem alguns problemas de, de sensualidade, pecados sexuais na igreja, mas tem outra questão. Os de fora talvez tenham colocado em dúvida a sua integridade e as suas motivações. Por isso, Paulo escreve estas palavras à igreja. E então ele nos diz que, primeiro ponto aqui, o alvo da missão, ou seja, da evangelização, foi agradar a Deus e não homens. Fora o que o argumento que ele usa é: se em Filipos eu fui preso injustamente, tomei 40 chibatadas, passei a noite na prisão, e ainda assim preguei o evangelho e vim até vocês, isso mostra que a minha motivação é legítima.
Eu não estou atrás de prestígio, ou de finanças, ou de algum favor sexual como os outros. O evangelho que eu prego tem a ver com sofrimento, tem a ver com renúncia pessoal e entrega. E vocês, ele diz para os Tessalonicenses, são testemunhas disso. Então, queridos irmãos, o apóstolo Paulo defende-se dizendo que não procede de engano. Aqui engano é desvio da essência da sua função. Impureza tem a ver com a questão sexual e não se baseia em dolo. A palavra dolo aqui, na origem etimológica, a palavra significa colocar um anzol, uma isca no anzol. Ou seja, eu não utilizei de artifícios para somente apanhar vocês. E ele diz, pelo contrário, nós fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar o evangelho. Veja, então, irmãos, que Paulo não está no ministério por elogios humanos. E ele diz, Deus me provou e aprovou. Desde o seu nascimento. E Jesus disse para ele, vai. Disse para Ananias, vai porque este é para mim um vaso escolhido. E disse para Paulo, você vai saber o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Então o apóstolo Paulo foi provado. E o que é muito importante para os ministros do evangelho, futuros ministros, presbíteros e diáconos. Paulo foi provado e ele diz, eu não só fui provado por Deus, como aprovado. E eles então tentam aplicar esse estigma a Paulo, de que ele era um enganador, impuro, que queria capturar os seus ouvintes. Mas ele diz, não. Eu sofri danos. Tomei prejuízo financeiro. Tomei prejuízo moral para estar com vocês. Assim, queridos irmãos, é enfático que o objetivo de Paulo, ao pregar o evangelho, e o nosso objetivo como evangelistas, em primeiro lugar, deve ser agradar a Deus. Os pregadores, e agora uma aplicação nesse ponto, os pregadores pagãos, itinerantes, eles entretinham a multidão. Falavam palavras de lisonja, manipulavam, mas não tinham nenhum compromisso com aquela mensagem que eles carregavam. Estes eram os sofistas e filósofos cínicos. Paulo não tinha absolutamente nada a ver com isso. Em outro momento da Bíblia, Jesus critica os fariseus, neste ponto. Mateus 24:14. Os fariseus iam na casa das viúvas e faziam longas orações. Para quê? Para obter renda. É este tipo de acusação que o apóstolo Paulo está sofrendo. E ele diz, agradar a Deus e não agradar aos homens. Isso aqui é muito importante na nossa evangelização. Agradar a Deus deve estar acima de amar as pessoas, pois assim nossas motivações não se desviarão do alvo. Nós corremos o risco de sermos desequilibrados. Nós queremos amar mais do que Deus. Ou nós queremos ser mais justos do que Deus. É preciso um equilíbrio quando nós comunicamos o evangelho. Muitas vezes nós vamos ter que reconhecer que aquela pessoa que a gente investiu não é um crente. E dizer para ela, você continua nos seus pecados. Você não se arrependeu. Isso não depende de mim, mas você não se arrependeu. Você não pode ter parte na igreja. Mas ao mesmo tempo nós não podemos ser mais justos do que Deus.
Então, queridos, antes de qualquer coisa da evangelização, devemos agradar a Deus acima de agradar pessoas, evitando aquilo que os sofistas faziam, aquilo que muitos fariseus faziam, fazendo com que a nossa motivação permaneça no alvo. A partir do versículo 5 em diante, o apóstolo fará, registrará como ele procedeu entre eles, dando evidências. Então, o meu primeiro ponto, o alvo da missão ou da evangelização foi agradar a Deus e não homens, e deve ser o nosso também. E agora nós vemos o modo como Paulo agiu. Ele dará evidências da integridade do seu amor. E nós leremos aqui, primeiro, versículo 5. Paulo não usava bajulação. O que é o bajulador? Aqui a palavra é de elogios, de lisonja, de glória. Não que nós não devemos lisonjear, mas nós devemos observar, porque muitos pregadores, muitos evangelistas têm arrumado formas e meios apenas através de conquistando o público através de lisonjas. Então, ele diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os seus próprios filhos. Paulo não usava de linguagem de bajulação, não buscava glória humana, como isso aqui é perigoso, prestígio. Você torcer o evangelho para manter uma amizade. Nós precisamos investigar as nossas motivações. E Paulo está dando evidências para eles de que ele sempre foi íntegro. Seu amor era íntegro. Renunciou o direito de sustento. O apóstolo Paulo fazia tendas, trabalhava às vezes de dia, às vezes de noite, para completar o seu sustento. E o versículo 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Sacrifício pessoal em favor deles. Profunda afeição que o missionário sentia pelas pessoas. Então, ele vai para Tessalônica. E ali, ele diz: o que me importou é agradar a Deus acima de agradar aos homens. Eu não os bajulei, eu não tirei o dinheiro de vocês, eu não buscava a sua glória, eu renunciei o direito de sustento e eu também fiz um sacrifício pessoal. Se fosse para parar, quando você pararia? Em Filipos, você tinha sido preso, tomado 40 chibatadas nas costas, ou em Filipe, ou em Tessalônica? Teria parado antes, né? Se o meu intuito é ganância financeira, se os meus motivos são torpes, isso não se comprova na minha prática de vida. Porque eu estou disposto, irmãos, a sacrificar a mim mesmo em favor de vocês. Porque vocês se tornaram muito amados de nós. Então, na evangelização, irmãos, haverá um custo pessoal. E também verifique se você tem um interesse real pela pessoa. Muitas vezes nós vemos as pessoas como um alvo e não como seres inteligentes, capazes, com uma história. Algumas estratégias de evangelização
podem se desviar do projeto de Deus. Quando nós não temos a palavra como regra, nós podemos inventar coisas para atrair pessoas. Vamos por aqui, ó, MMA de Jesus. Sim. Vamos pintar a parede de preto. Não sei a motivação de quem faz isso, tá bom? Mas algumas coisas são esquisitas. Vamos alterar a palavra de Deus, vamos alterar a liturgia, vamos fazer alguma coisa. Ah, não, vamos fazer um louvorzão, não vai ter mais palavra. Vamos ter um culto de domingo que só tem louvor, porque palavra as pessoas não querem ouvir mais. Nós vamos, por nos desvirtuarmos das motivações corretas, inventar coisas, propagandas de um falso evangelho, tolerar pecados. Porque as nossas motivações não estão sob o escrutínio, o critério da palavra de Deus. Então, nós devemos, queridos, imitar a disposição de Jesus, do amor real pelas pessoas. Eu tenho repetido que você, como um pescador de homens, ore, escolha pessoas, envolva-se com elas a ponto de intencionalmente comunicar que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados. E haverá um custo. Talvez o seu tempo, talvez dinheiro, talvez sua paciência, seu conforto, possam ser colocados em xeque. Mas o que Jesus fez por nós? Qual foi o sacrifício que Jesus fez em nosso favor? Ele assumiu forma humana, experimentou cansaço, dor, humilhação. Ele foi crucificado, esbofeteado, cuspido, rejeitado entre os homens. O Filho de Deus. Isso demonstra algum interesse real? Isso demonstra um compromisso pessoal custoso? É assim que Paulo está se dirigindo à igreja. Eu, ao contrário do que vocês dizem, dou evidências de que eu sacrifiquei a mim mesmo em favor de vocês. Porque vocês se tornaram muito amados de nós. O nosso Senhor assumiu a nossa obrigação. Nós éramos incapazes de cumprir a palavra e a lei. Jesus Cristo cumpriu em nosso lugar. O Senhor Jesus assumiu o nosso castigo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sob as suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, é para este ministério de evangelização que a igreja foi chamada. E eu rogo a Deus do céu que essas palavras fiquem gravadas no seu coração, para que edifique a sua vida e também te torne mais maduro, madura. O nosso Senhor se dispôs ao envolvimento pessoal comigo. Ele se envolveu pessoalmente com a mulher samaritana, envolveu com Levi, se envolveu com os apóstolos. Não é possível uma vida cristã de como é que você diz na questão do médico quando limpa os equipamentos? Esterilização. Vou perguntar aqui para Jéssica. Esterilização. Vocês aqui, bem longe, e eu aqui. Esta é uma marca da igreja, infelizmente, marca negativa da igreja do pós-modernidade. Inclusive desta igreja local, que muitos estão agindo assim. Querem uma vida cristã estéril, assim, esterilizada. Principalmente quando começam a ter
melhores condições financeiras. Começam a negligenciar. Então, assim, que o Senhor nos ajude. E há muitos frutos positivos, abençoadores. Domingo passado, encerrando, nós recebemos os visitantes aqui. Foi um trabalho social e evangelístico. Quase todas as organizações da igreja estavam envolvidas. Todas, na verdade. Foi uma grande bênção receber aqui aqueles visitantes. Mas é fruto de relacionamento de confiança. Eles já tinham ido visitar as crianças, acho que 2 vezes. Marcaram, já vão em novembro de novo, se não me engano, né? E aí falaram com o conselho, falou: o que vocês acham de nós acolhermos essas crianças? Por quê? Há um relacionamento, há um interesse real de amizade, amor e verdade, a igreja investiu. Não é um programa. Para você que não tem convivido com a igreja, não está percebendo, o evangelismo é um estilo de vida. Amar a Deus sobre todas as coisas e agradá-lo sobre todas as coisas e ter o interesse real pelo outro é cristão. Então, só que vocês tomem cuidado, amanhã eu não estou aqui, os presbíteros não estarão, mas vocês estarão. Não sei os presbíteros, né? Pode ser que eu não esteja, mais fácil o pastor não estar do que os presbíteros. Mas todo modelo, toda estratégia de evangelização deve ser orientado pela motivação correta. Eu sempre falo com os presbíteros, qual é a motivação que nós estamos dirigindo isto? E pedimos a Deus que oriente na palavra e que você e a igreja agrade a Deus acima dos homens. Não distorcendo o evangelho, não, como se chama? Pasteurizando o evangelho, não acobertando pecados, não tentando ser lisonjas e bajulação humana, mas que agrademos a Deus acima dos homens e que haja um interesse real pelas pessoas que comunicamos o evangelho. Ainda que aquele interesse pela pessoa seja momentâneo. Você só tem aquele momento. Estava conversando tinha um aconselhamento num dia e eu tive a oportunidade de evangelizar pai e filha. Foi um momento rápido. Eles pediram um valor em dinheiro. Eu disse: não vou dar. Falou: então dá comida. Falei: então vamos comer junto. Não conhecia as pessoas, nunca tinha visto na vida. Entramos no lugar, comemos ali durante 40 minutos. Falei do evangelho, orei com eles e vim para casa. Vim para casa não, vim para aconselhamento. Nem que esse envolvimento tenha curto período de tempo, mas que seja o interesse real. Porque foi assim que o nosso Senhor fez conosco. Que Ele nos ajude. Amém. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver
ti quero viver, compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós, de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, me envolver, me entregar, e dizer ao mundo que Jesus voltará.